A partir de agora, Cultura na Real. Apresentação Daniel Palazzi e Flaviano Souza e Silva. Cultura na Real. Cultura na Real. Olá, ouvintes da Real FM, estamos de volta com mais um programa Cultura na Real. É sempre um prazer trazer um pouco mais de cultura neste programa, toda sexta-feira, aqui com o nosso colunista Flaviano Souza e Silva. Não é isso, Flaviano? Seja bem-vindo você mais uma vez com mais um assunto interessante para os nossos ouvintes. O que você tem guardado para a gente hoje? Olá, Palazzi. Olá, ouvintes da Rádio Real FM. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Cultura na Real. Hoje, para falarmos um pouco sobre os saberes e fazeres do povo de Ouro Preto. Ou seja, vamos falar um pouco sobre o que nós, ouropretanos, sabemos fazer através da nossa ancestralidade. O que aprendemos com os nossos antepassados e que chegou aos tempos atuais como uma herança, uma marca da nossa gente. Lembramos que o objetivo da coluna Cultura na Real é tratar principalmente da nossa cultura, que se expressa através do modo como nós, ouropretanos, nos posicionamos no mundo, como afetamos e como somos afetados por ele. E um dos elementos que integra a nossa cultura tão rica, tão diversa, é certamente o conhecimento repassado através das gerações, aquilo que temos hoje e que foi entregue a nós pelos nossos antepassados. A transmissão dos conhecimentos através das gerações é muito importante para mantermos a memória do que chamamos de saber fazer. Como fonte desse programa, recorri, entre outras obras, ao excelente livro Manifestações da Cultura Popular de Ouro Preto, da Comissão Ouropretana de Folclore. Muito bem, Flaviano. É uma pergunta difícil, mas o que sabemos fazer? Bom, Palazzi, antes de mais nada, é importante dizer que quando falamos que nós sabemos fazer, não somos nós, pessoas, individualmente, mas sim o povo de Ouro Preto. Ou seja, mesmo que grande parte das pessoas não saibam fazer determinada atividade, essa atividade está na memória e na técnica de um grupo de pessoas da comunidade. E por isso podemos dizer que fazem parte da nossa cultura como povo ouropretano. E o povo de Ouro Preto tem muitos saberes e fazeres. Fazemos e sabemos muitas coisas, algumas delas repassadas desde a época das nossas origens, no período colonial, lá no século XVIII. Falamos um pouco da nossa culinária no programa passado. Demos exemplos de pratos que eram preparados no período em que ainda eram simples arraiais, e que são consumidos até hoje, porque chegaram até nós através das gerações, como o feijão tropeiro e alguns dos nossos doces, por exemplo. A nossa culinária tradicional é um excelente exemplo dos nossos saberes e fazeres. Muito bom saber, Flaviano. E além da culinária, quais as outras especialidades do povo ouropretano? Bom, vamos lá. Eu vou elencar aqui algumas que considero importantes para o reconhecimento do nosso povo. Podemos começar pelo nosso artesanato, como por exemplo, o artesanato em palha de milho, que ocorre em várias comunidades, onde os artesãos limpam, secam, colorem a palha para transformá-las em flores, bonecos, animais, cestos. Temos também o artesanato em palha de bananeira, onde a folha é seca e desfiada, para transformar-se em cestos, balaios e outros objetos. Temos o artesanato em bambu, que é cortado em forma de taquaras, para servirem de base para uma infinidade de objetos, como luminárias, esteiras, cestos, forros de tetos e muito mais. Temos também o artesanato feito de fios e pontos, o crochê, o tricô, o bordado, o arraiolo, várias rendas, com destaque especial para a nossa lindíssima renda marafunda, que é uma herança dos portugueses. Temos ainda o fuxico, o retalho, enfim, uma infinidade de objetos feitos de tramas, desenhos e cores, cada um mais bonito do que o outro. O ouropretano sabe também, muito bem, a arte da lapidação e a fabricação de joias. A grande quantidade de lojas de pedras preciosas e semi-preciosas da cidade
além da mais importante extração de topázio imperial do mundo, fez com que a arte da lapidação se desenvolvesse por aqui. Alguns dos pontos da cidade se especializaram no trabalho da prataria e da ourivesaria, alguns deles com reconhecimento internacional. Desde os nossos primórdios no século XVIII, Ouro Preto possui diversos lapidadores e ourives de excelente qualidade. Outro fazer importante da nossa gente é a arte da cantaria. A cantaria é feita a partir de um tipo de rocha específica, o quartzito. Por aqui também é conhecida como itacolomito. Basicamente, a cantaria consiste em se esculpir essas rochas para que elas tenham assim, formas específicas, às vezes geométricas, que se complementam em um encaixe perfeito umas com as outras. Aqui temos muitos trabalhos em cantaria que podem ser facilmente vistos em chafarizes, nas cruzes das pontes, em fachadas, em portais, interiores de igreja. Um dos usos importantes da arte da cantaria nos dias de hoje é a restauração de obras do século XVIII, construídas com esse material. Podemos lembrar aqui o saudoso Mestre Juca, que deixou para a cidade uma importante técnica que foi absorvida por muitos ouropretanos. Além da cantaria, a restauração de outros elementos arquitetônicos do nosso patrimônio, como pinturas, imagens e fachadas, constituem um outro saber fundamental da nossa gente, ligado à preservação do que nos foi deixado como legado por nossos antepassados. Aqui, vale lembrarmos do nosso mais famoso restaurador, Jair Afonso Inácio, que tornou a restauração do Brasil um tema científico. Foi responsável por várias ações no campo da restauração pelo Brasil e também criou o primeiro curso de restauração em Ouro Preto. Como sempre, o programa Cultura na Real, trazendo aspectos da nossa cultura, mexendo, aguçando com a nossa imaginação, com a nossa curiosidade e até nos aproximando, porque muitos de nós fazemos e sabemos um pouco disso que você já disse no primeiro bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais Cultura na Real. Cultura na Real. Cultura na Real. Cultura na Real. Estamos de volta com o programa Cultura na Real. Hoje estamos falando sobre saberes e fazeres do ouropretano. Nosso colunista Flaviano Souza e Silva já falou de muitas coisas, inclusive da nossa culinária. E a nossa pergunta, já entrando no segundo bloco, é a seguinte: o que mais podemos destacar dos nossos saberes e fazeres, Flaviano? Bom, outro saber importante da nossa gente é a arte de tocar sinos. Uma tradição ouropretana também passada de geração em geração. Pouca gente sabe, mas em nossa cidade os toques têm nomes especiais e principalmente têm significados diferentes. Há toques diferentes para missas, festividades, para enterro de homens, de mulheres, de crianças, entre vários outros toques especiais. A linguagem dos sinos é uma importante forma de comunicação entre os rituais da Igreja Católica e a população da cidade. Por exemplo, muita gente, ao ouvir um toque específico de sino, se pergunta: quem será que morreu? Ou então, hoje é dia de que santo? Outro ponto curioso é que os sinos das cidades têm nomes, como uma espécie de batismo. Temos, por exemplo, o Jerônimo, no Pilar, Elias, na Igreja do Carmo, Antão, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Baixo, e Ivo, na Igreja de Santa Efigênia. Entre os grandes sineiros da cidade, que é o nome que se dá às pessoas que tocam os sinos, podemos destacar o senhor Amador, para muitos o maior de todos. Teve em seu currículo a honra de tocar o sino da Capela do Padre Faria na inauguração da nossa capital federal, Brasília. Conta-se que esse sino, datado de 1750, só foi tocado 2 vezes, na morte de Tiradentes, em 1792, e em Brasília, em 1960. Para os que acreditam em energias e curas através da fé, temos a benzeção, resultado da junção da religião católica com outras de matizes africanas e indígenas. A técnica de benzer, seja com as mãos, com palavras ou objetos, faz parte da cultura ouropretana. Benze-se para pedir proteção ou para curar doenças.
As benzedeiras podem curar males como mal-olhado, espinhela caída, quebranto, aguamento, cobreiro, olho gordo, ventre virado e muito mais. Cada benzedeira tem uma técnica própria. Elas podem usar as mãos, ou um terço, fumaça, velas, cinzas, folhas, água e até outros itens. Rezam, cantam ou dizem palavras de ordem. Quem acredita diz que funciona de verdade. E por fim, eu gostaria de falar de um dos nossos mais importantes saberes, o trabalho em pedra-sabão. Há notícias da existência da pedra-sabão na região de Ouro Preto desde 1734, ou seja, um pouco depois da descoberta da nossa região, que ocorreu oficialmente em 1698, em 24 de junho, em um dia de São João. Desde então, a esteatita ou a pedra-sabão vem sendo moldada e utilizada de várias madeiras, em portais, fontes, lareiras, balaústres, fachadas, rodapés, pias, panelas, jarros, em copos, em santos e muito mais. A pedra-sabão de Ouro Preto está presente em várias partes do Brasil e talvez o lugar mais famoso em que ela se encontra seja no revestimento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Parabéns para você mais uma vez, Flaviano. Obrigado ao ouvinte que curte conosco o Cultura na Real e deixamos o nosso microfone à sua disposição, Flaviano, para suas considerações finais. Bom, Palazzi, eu gostaria, como sempre, de agradecer à Rádio Real FM pela abertura. É sempre muito bom podermos falar da nossa cultura, da nossa gente. Agradecer a você, como sempre, Palazzi, pela condução do programa. Convidar a todos que querem saber um pouco mais sobre a nossa cultura a seguirem as minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só procurar Flaviano Souza e Silva, que quiser saber um pouco mais sobre cultura. Estou sempre postando alguma coisa. E dizer que todos os nossos programas estão disponíveis no YouTube. Só procurar por Cultura na Real. Gostaria apenas de complementar, trazendo uma mensagem sobre a importância de valorizarmos as nossas tradições, os nossos saberes e nossos fazeres. Dizer que não podemos nos considerar pessoas alheias ao que nos cerca, a toda essa cultura que nos cerca. Pelo contrário, é importante que nos envolvamos com o que é nosso por direito, desfrutar do nosso legado e fazer de tudo ao nosso alcance para que este legado seja, além de desfrutado por nós, levado aos que vierem depois de nós. Temos que valorizar a nossa arte, os nossos artesanatos e principalmente as pessoas que se dedicam a levar essa tradição à frente, seja por necessidade de sobrevivência, seja por amor à tradição em questão. Sugiro olharmos com mais carinho e atenção para os elementos da nossa cultura. Mesmo que sejam representações muito simples, ainda assim, todos têm a sua importância, já que ao seu modo contam um pouco da nossa história, contam quem somos nós ouropretanos. E para mantermos a nossa tradição, de sempre terminarmos o nosso programa com uma manifestação artística referente à nossa cidade, fiquemos com a belíssima valsa Saudades de Ouro Preto, composta em 1956 pelo consagrado artista mineiro Antenógenes Silva, aqui interpretada por ninguém menos que Luiz Gonzaga, o rei do Baião. É isso, um abraço no coração de cada um e viva a nossa cultura! Este foi o nosso Cultura na Real desta sexta-feira. Hoje falamos sobre saberes e fazeres de Ouro Preto. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, teremos mais um programa com mais curiosidades, com mais aspectos da cultura do nosso povo e da nossa gente ouropretana. Um grande abraço para você e até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Cultura na Real, com a apresentação de Daniel Palazzi e Flaviano Souza e Silva.